Você já tomou um café em silêncio, numa manhã nublada, olhando para o nada, e sentiu aquele vazio que parece não ter nome? Talvez tenha sido após uma despedida, um afastamento silencioso, ou o fim de uma relação que, mesmo não fazendo mais sentido, deixou um espaço difícil de preencher. O tempo passa, os dias seguem, mas dentro de você parece que algo ainda está preso, uma lembrança, um afeto, um hábito de cuidar de alguém que já não está mais ali. Esse tipo de dor não grita. Ela sussurra nas pausas, nas músicas que tocam ao acaso, nos cheiros que trazem memórias, nos lugares que agora parecem grandes demais para uma só presença. Às vezes, é difícil explicar para os outros. Já faz tempo, dizem, mas o coração maduro sabe. Nem tudo passa na mesma velocidade. Se você está lendo isso e sentindo um nó na garganta, saiba que você não está sozinho. A vida, com sua sabedoria silenciosa, muitas vezes nos convida a soltar, mas não nos ensina como. E é aí que a filosofia antiga, aquela que sobreviveu aos séculos, pode ser mais atual do que nunca. O estoicismo, longe de ser frieza ou distanciamento, é uma arte de viver com mais paz, mais consciência e mais força interior. Ele nos mostra que, mesmo quando não podemos mudar o que acontece fora, sempre podemos mudar o que acontece dentro. Este texto é para você que já viveu muito, que já amou, perdeu, recomeçou, mas que, mesmo com toda essa bagagem, ainda busca serenidade. Vamos caminhar juntos por 6 lições estoicas que não prometem esquecer o passado, mas sim ajudá-lo a caminhar com mais leveza, gratidão e clareza. Porque, ao final das contas, desapegar-se emocionalmente de alguém não é apagar a história. É honrá-la e, ainda assim, seguir adiante. A história de Helena, quando o silêncio ensina mais do que as palavras. Helena tinha 57 anos quando o silêncio começou a falar mais alto do que as conversas em casa. Depois de 28 anos de casamento, ela e Carlos se separaram. Não houve briga, nem traição, nem escândalo. Houve apenas um desgaste que o tempo não conseguiu disfarçar, como uma roupa antiga que já não serve, por mais que traga lembranças. A casa, antes cheia de risos de filhos pequenos e discussões sobre tarefas do dia, agora parecia ecoar demais. O rádio tocava baixo na cozinha, a chaleira apitava no mesmo horário todas as manhãs, mas o olhar dela estava sempre distante. No primeiro mês, Helena tentava preencher o tempo com tarefas. Organizou armários, limpou gavetas, refez o jardim. Mas havia um vazio que nem o perfume das flores conseguia esconder. Nas noites de domingo, sentava sozinha na varanda e pensava no passado. Não exatamente com tristeza, mas com uma espécie de saudade do que já foi, e talvez nunca mais volte. Ela recebia ligações dos filhos, que já tinham suas vidas, famílias, rotinas. Todos perguntavam se ela estava bem. E ela respondia, como sempre, estou, sim. Fica tranquila. Mas por dentro, havia perguntas que não se calavam. Como recomeçar depois de tanto tempo compartilhando tudo com alguém? Será que ainda há algo para ser vivido? Como soltar sem sentir que está perdendo? Foi numa tarde qualquer, ao visitar sua irmã Ana, que Helena encontrou algo inesperado. Um livro deixado em cima da mesinha de centro. A capa simples trazia o nome de Marco Aurélio e o título Meditações. Curiosa, abriu ao acaso. A frase que leu parecia ter sido escrita para ela. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Helena fechou o livro devagar. Levou-o para casa sem dizer nada. Naquela noite, leu mais algumas páginas. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava ouvindo algo que fazia sentido. Não era um conselho pronto, nem uma frase motivacional de rede social. Era sabedoria, e vinha de séculos atrás, mas se encaixava perfeitamente na vida dela hoje. Nos dias seguintes, ela começou a refletir sobre sua própria história. Pensou em como havia tentado, por anos, mudar o comportamento de Carlos. Queria que ele fosse mais presente, mais sensível,
mais parceiro. Mas percebeu que, no fundo, estava lutando contra algo que não dependia dela. Tentava controlar o incontrolável, enquanto deixava de cuidar do que realmente podia mudar: sua própria paz interior. Lembrou-se então de uma conversa que teve com Rafael, um velho amigo de infância que reencontrou recentemente. Rafael era viúvo, estudava filosofia por prazer e parecia sempre ter um olhar sereno sobre tudo. Ao ouvir Helena desabafar, ele respondeu com calma: "Sabe o que Epicteto dizia? Não diga eu perdi, diga eu devolvi. Nada é realmente nosso, nem as pessoas. Tudo é emprestado pela vida." Helena ficou em silêncio. Nunca tinha pensado assim. Mas algo dentro dela se mexeu. E, naquele momento, começou a surgir uma ideia. Talvez, ao invés de lutar para esquecer ou apagar, o caminho fosse outro. Talvez fosse possível soltar com respeito. Não como quem perde, mas como quem agradece e segue. Inspirada por essas leituras e conversas, ela decidiu fazer algo novo. Matriculou-se em uma oficina de pintura em aquarela, um antigo sonho deixado para depois. No início, sentia-se deslocada entre pessoas mais jovens, mais animadas. Mas aos poucos, percebeu que ali também havia outras mulheres como ela, com histórias, dores e uma vontade silenciosa de recomeçar. Com o tempo, as cores começaram a ocupar os espaços vazios dentro dela. Cada pincelada era como uma conversa consigo mesma. E, pouco a pouco, Helena passou a gostar da própria companhia. Em uma dessas tardes de pintura, lembrou-se de outra frase de Marco Aurélio: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho." Era exatamente aquilo. A dor que sentia, ao invés de ser um fim, estava se tornando uma ponte. Um caminho para dentro. Um convite para reconstruir-se com mais calma, mais verdade, mais consciência. E assim, mês após mês, Helena foi escrevendo uma nova história. Não tão movimentada quanto os romances de juventude, mas com muito mais profundidade. Descobriu prazeres simples: caminhar de manhã cedo ouvindo os pássaros, preparar um chá com ervas frescas, escrever pensamentos num caderno antigo. Ela também passou a ajudar outras mulheres no grupo da igreja, compartilhando sua jornada com delicadeza. Não como quem ensina, mas como quem caminha junto. E então, certo dia, ao reencontrar Carlos num almoço de família, percebeu algo notável. O coração já não acelerava, os olhos já não buscavam respostas. O que restava era um respeito sereno e uma gratidão silenciosa. Pela história vivida, pela dor sentida, e por tudo o que ela havia aprendido ao longo do caminho. Naquela noite, sozinha em sua varanda, Helena sorriu. O silêncio continuava lá, mas agora, não era mais o vazio, era paz. Lição 1. Assuma com serenidade o que está nas suas mãos. A primeira lição que Helena aprendeu, e talvez a mais transformadora, foi reconhecer, com serenidade, o que realmente estava sob seu controle. Durante muito tempo, ela havia tentado controlar o comportamento de Carlos. Tentava prever suas reações, adivinhar seus silêncios, moldar a relação para que voltasse a ser o que já tinha sido um dia. Mas quanto mais tentava, mais cansada ficava. Era como empurrar uma porta que só abre para o outro lado. Foi lendo Epicteto que ela encontrou as palavras que pareciam explicar o que sentia. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras, não. Nossas opiniões, nossos desejos, nossas ações, essas sim, nos pertencem. Mas a opinião dos outros, o que acontece ao nosso redor, a saúde, a fama, a morte, essas não estão sob nosso domínio. Helena fechou o livro devagar, apoiou-o sobre a mesa e ficou em silêncio. E se eu tenho gastado meus dias tentando controlar justamente o que não posso? Pensou. A resposta doía, mas também libertava. Na vida madura, não é raro sentir que o controle está escorrendo pelas mãos. Os filhos já tomam suas decisões, o corpo já não responde como antes, as certezas já não são tão sólidas. Mas o estoicismo nos ensina que há um ponto de poder silencioso dentro de nós.
A forma como reagimos, a direção que escolhemos dar ao pensamento, à dor, à esperança. Helena começou, então, um pequeno ritual diário. Logo após o café da manhã, antes de ligar o celular ou assistir às notícias, ela sentava na varanda com o seu caderno. Nele, respondia sempre a duas perguntas. 1. O que está sob meu controle hoje? 2. Como posso agir com serenidade diante do que não está? No início, as respostas eram simples. Organizar meu tempo, escolher o que comer, responder com calma ao que me irrita. Mas com o tempo, ela começou a perceber que essas pequenas escolhas mudavam o tom do seu dia. E, mais do que isso, restauravam uma sensação de presença e autonomia que ela pensava ter perdido com a idade ou com o fim do casamento. Ela aprendeu a responder com silêncio a provocações desnecessárias, a parar por um instante antes de reagir, a aceitar que não teria todas as respostas, mas que poderia ter tranquilidade, mesmo assim. Um exemplo claro disso foi quando uma de suas filhas, apressada e preocupada com a rotina dos próprios filhos, esqueceu o aniversário de Helena. Em outro tempo, isso a teria machucado profundamente. Mas, naquele ano, ela apenas suspirou, preparou um bolo simples para si mesma e ligou o rádio. Quando a filha lembrou e ligou no dia seguinte, cheia de culpa, Helena respondeu com um sorriso. Está tudo bem, minha filha. Você tem muita coisa na cabeça. E o importante é que está tudo certo entre nós. Ao desligar, ela não sentiu orgulho por ter sido superior, mas paz por ter escolhido o caminho da compreensão. Ela não controlava o esquecimento da filha, mas controlava sua reação. E isso fazia toda a diferença. O estoicismo não nos promete que a vida será fácil, mas nos convida a uma pergunta profunda. Você está vivendo como vítima das circunstâncias ou como protagonista da sua mente? Helena escolheu, dia após dia, assumir o protagonismo com suavidade. Isso não significava ser dura ou se fechar para os sentimentos. Ao contrário, significava sentir, mas não se afogar. Observar, mas não se identificar com tudo. Ela aprendeu a se perguntar: isso depende de mim? Se a resposta fosse sim, ela agia com intenção. Se fosse não, ela respirava fundo e deixava passar. Assumir com serenidade o que está em suas mãos é como acender uma luz suave dentro de si. Você ainda caminha pelas mesmas ruas, enfrenta as mesmas dificuldades, mas já não carrega o peso de tentar controlar o incontrolável. Você começa a enxergar que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em cultivar a calma dentro dele. Helena não mudou o passado. Não apagou as dores, nem refez os erros. Mas escolheu, com consciência e ternura, mudar a forma de caminhar. E isso, no fim das contas, mudou tudo. Lição 2. Soltar com respeito e gratidão o que já cumpriu seu papel. Soltar alguém que um dia foi parte essencial da sua vida não é o mesmo que esquecer. E também não significa negar o amor que existiu. Pelo contrário, às vezes, o verdadeiro amor é justamente o ato silencioso de deixar ir, com respeito e gratidão. Foi isso que Helena aprendeu com o tempo. No começo, havia uma resistência quase instintiva à ideia de desapegar. Parecia injusto, quase desleal, abandonar lembranças construídas durante décadas. As pequenas rotinas, os cafés divididos em silêncio, o cheiro da camisa esquecida no armário. Tudo isso ainda fazia parte dela. Mas, aos poucos, ela começou a entender que desapego não é desprezo. É reconhecimento. É aceitar que cada coisa, cada pessoa, cada fase da vida tem seu ciclo, e que forçar sua permanência além do tempo natural só gera dor. Um dia, enquanto organizava uma antiga caixa de fotos, encontrou um bilhete escrito à mão por Carlos, de quando estavam recém-casados. As palavras eram simples, doces. Helena sorriu. Depois, fechou os olhos e sussurrou para si mesma: você fez parte da minha história, e eu honro isso. Mas agora, eu sigo. Foi ali que ela entendeu de verdade o ensinamento de Epicteto, que Rafael havia lhe citado tempos atrás. Não diga, eu o perdi. Diga,
eu o devolvi. Simples, profundo, libertador. Nada, nem as pessoas que amamos, nem os filhos que criamos, nem os lugares onde vivemos, nos pertence para sempre. Tudo é, de certa forma, emprestado pela vida. E, como tudo que se empresta, chega um momento em que é preciso devolver. Sem revolta, sem apego cego, apenas com a consciência de que aquilo cumpriu seu papel. Helena começou a aplicar esse pensamento em várias áreas da vida. Com seus filhos, por exemplo, ela sempre foi uma mãe dedicada, presente, firme e carinhosa. Mas, com a maturidade, começou a perceber que segurava firme demais. Ligava com frequência excessiva, perguntava detalhes que já não lhe cabiam. Um dia, sua filha mais nova disse com delicadeza: "Mãe, tá tudo bem. Você não precisa mais se preocupar tanto. Eu tô crescendo." Foi como um espelho. Helena sorriu, mas sentiu o coração apertar. No entanto, ao invés de reagir com tristeza ou culpa, ela lembrou da frase de Epicteto. Não era uma perda, era uma devolução. Sua filha agora pertencia ao mundo e isso era, na verdade, uma vitória. O desapego racional, como propõe o estoicismo, não é uma forma de endurecer o coração. É, sim, um exercício diário de discernimento e amor verdadeiro. Amar alguém, mas permitir que ele vá, seja para seguir outro caminho, para crescer, ou até mesmo para partir definitivamente desta vida. Uma prática que ajudou muito Helena foi o exercício simbólico de soltar. Todas as manhãs, após sua escrita, ela fechava os olhos e imaginava a pessoa ou situação da qual queria se desapegar. Visualizava-se segurando aquilo com as mãos, e então, lentamente, abria os dedos e deixava partir. Às vezes, a imagem voltava. Às vezes, a emoção apertava. Mas o gesto repetido, dia após dia, ajudava a mente a aceitar o que o coração ainda teimava em guardar. Ela também passou a vigiar seus pensamentos. Sempre que se pegava idealizando o passado, lembrando apenas das partes boas, ignorando os conflitos que levaram à separação, ela fazia questão de lembrar: nada, nem mesmo os amores mais belos, é perfeito. E idealizar é se prender a uma ilusão. Helena então redirecionava sua atenção. Começou a fazer trilhas leves em parques próximos, aprendeu a cuidar de plantas, redescobriu o prazer da solitude. Em vez de ocupar a mente com o que foi, ela preenchia o presente com experiências que a conectavam com o agora. Porque soltar não é esvaziar a vida, é dar espaço para um novo florescer. Certa vez, ao visitar uma amiga doente no hospital, ouviu esta frase da enfermeira que nunca esqueceu: "A vida é feita de ciclos. Quando a gente não aceita o fim de um, não abre caminho para o começo de outro." Helena sorriu com os olhos marejados. Sim, soltar é abrir caminho. E, ao soltar com gratidão e respeito o que já cumpriu seu papel, ela não estava apagando sua história. Estava, na verdade, cuidando dela, honrando o que viveu, e deixando espaço para que a paz, pouco a pouco, ocupasse o lugar da dor. Lição 3. Voltar-se ao que realmente alimenta sua alma. Quando o ruído do mundo se cala e as vozes ao redor se afastam, o que sobra dentro de você? Essa foi a pergunta que Helena se fez numa manhã de sábado, enquanto regava suas plantas e ouvia, ao longe, o sino da igreja tocar. Havia aprendido a soltar, sim, com dor, com saudade, com resistência. Mas agora, sentia que precisava ir além, preencher o espaço que ficou. Porque a verdade é que, ao soltar alguém, muitas vezes perdemos também uma parte da nossa rotina, da nossa identidade, do nosso cotidiano emocional. O outro ocupava lugares que agora parecem vazios. E se a gente não se volta para dentro, corre o risco de preencher esses espaços com distrações vazias ou pior, com nostalgia que paralisa. Foi nesse momento que Helena descobriu o valor profundo de se voltar às prioridades da alma. E não estamos falando aqui de metas de produtividade ou grandes transformações, mas sim de pequenos gestos que nos reconectam com quem somos de verdade. Ela começou redescobrindo seus sentidos.
Notou o cheiro do café fresco pela manhã. Sentiu a textura das folhas ao podar o jardim. Deixou-se levar por músicas antigas que evocavam memórias boas não para sofrer com elas, mas para lembrar que a vida sempre teve beleza, mesmo nos dias mais simples. E aos poucos, foi listando suas verdadeiras prioridades. Item cuidar da saúde, com respeito e gentileza pelo próprio corpo. Item estar presente nos momentos com seus netos, sem pressa. Item cultivar amizades verdadeiras, com quem pudesse falar da alma, e não apenas do tempo. Item reservar tempo para o silêncio, para o nada, para o descanso profundo. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E Helena entendeu que, se quisesse paz, precisava também escolher onde colocava sua atenção. Ela percebeu que muitas das suas angústias vinham do foco excessivo no que faltava. Começou então a praticar uma técnica simples. Sempre que um pensamento negativo surgia, ela se perguntava: esse pensamento me alimenta ou me esgota? Se a resposta fosse esgota, ela o deixava ir como folhas que caem no outono. Sem brigar, sem reprimir, apenas permitindo que passassem. E, para redirecionar a mente, ela criava pequenos rituais. Caminhava ao entardecer com uma playlist de músicas suaves. Acendia uma vela e tomava chá com calma, sem celular por perto. Escrevia, mesmo que poucas linhas, sobre algo bonito que havia notado no dia. Esses momentos, antes ignorados pela pressa, agora se tornavam âncoras. Pequenas pausas de presença que a lembravam de quem ela era, além dos papéis sociais, dos vínculos rompidos, das memórias doloridas. E o mais bonito de tudo foi perceber que a alma se alimenta de coisas simples. Do canto de um sabiá na manhã chuvosa, de um abraço demorado no neto, de uma prece sussurrada antes de dormir, de um pão quentinho feito só para si. Helena também aprendeu a dizer não ao que já não fazia sentido. Recusava convites que esgotavam sua energia. Silenciava conversas que giravam em torno de reclamações. E, sem culpa, priorizava sua paz. Porque quando se chega a uma certa idade, entende-se que o tempo é o bem mais precioso que se tem. E gastar esse tempo com o que não nutre é um tipo de desperdício silencioso da própria vida. Ela olhava para trás e via quantas vezes colocou as necessidades dos outros à frente das suas. Não com arrependimento, mas com a clareza de quem agora escolhia diferente. Ela dizia: hoje, eu não quero mais correr. Quero viver o tempo como ele é. Quero ouvir o vento. Quero sentir a tarde passando devagar. Quero cuidar de mim, com carinho, como se cuida de um jardim. E era isso. Helena estava se tornando, pouco a pouco, o próprio abrigo. Não precisava mais de grandes distrações, nem de garantias externas. Descobriu que, ao se voltar para o que realmente alimentava sua alma, o mundo lá fora poderia continuar igual, mas dentro dela havia paz. Lição 4. Transformar feridas em sabedoria silenciosa. Algumas dores não gritam. Elas permanecem em silêncio, como cicatrizes invisíveis que só quem viveu é capaz de sentir. Helena sabia bem disso. Por fora, sua vida seguia em paz. Ela cuidava das plantas, pintava em suas tardes livres, ria com os netos nos fins de semana. Mas, de vez em quando a noite caía e o vento soprava mais frio, havia memórias que voltavam e com elas, uma pontada leve, quase imperceptível, de dor. Foi nesse tempo de redescoberta que ela se deparou com uma frase de Marco Aurélio que a marcou profundamente. O que está no caminho, torna-se o caminho. Helena entendeu, então, que a dor que sentia não era um obstáculo para ser superado às pressas. Ela era o próprio caminho. Uma estrada silenciosa que podia levá-la a lugares dentro de si que ainda não conhecia. Durante anos, ela evitou olhar para certas feridas. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Precisava ser forte pelos filhos, pelo marido, pelos pais doentes. Engoliu o choro muitas vezes. Silenciou mágoas, camuflou frustrações. E agora, com a casa mais silenciosa e o tempo mais generoso,
Essas dores antigas vinham pedir atenção. Mas, ao contrário do que temia, elas não vinham para destruí-la. Vinham para libertá-la. Foi escrevendo que Helena encontrou uma forma de escutar essas dores com compaixão. Em seu caderno de capa azul, passou a relatar experiências que marcaram sua vida. O nascimento do filho mais velho, o luto pela mãe, o medo que sentiu quando quase perdeu o emprego, a solidão de algumas noites de inverno. Ela não escrevia como quem se lamenta, mas como quem busca sentido. A cada página, perguntava-se: o que isso me ensinou? Que parte de mim cresceu depois dessa dor? E percebeu que, em todas as situações difíceis, havia algo que ficou. Paciência, coragem, humildade, fé. Era como se cada cicatriz contasse uma história que, embora dura, também fosse sagrada. E, ao revisitá-las com olhos de quem não quer apagar, mas compreender, Helena se tornava mais leve. Ela aprendeu que não era a dor em si que mais machucava, mas a forma como a interpretava. Quando via o fim do casamento como um fracasso, sentia-se pequena. Mas quando começou a enxergá-lo como um ciclo que se fechou com dignidade, sentia-se inteira. Quando olhava para os anos de silêncio que viveu como perda de tempo, havia revolta. Mas ao reconhecer que tudo aquilo a tornou mais empática, mais sensível à dor alheia, nascia compaixão. Uma vez, numa roda de conversa com outras mulheres da comunidade, Helena ouviu uma senhora de 70 anos dizer: o sofrimento é como o fogo. Ele pode queimar ou pode forjar. Depende de como a gente entra nele. Essas palavras ecoaram dentro dela. Sim, a dor pode nos queimar por dentro se a resistimos. Mas quando nos permitimos atravessá-la com atenção e escuta, ela nos transforma, nos molda, nos amadurece. E foi isso que ela começou a praticar. Ao invés de evitar as lembranças, ela as acolhia. Ao invés de se vitimizar, ela se perguntava o que poderia fazer com aquilo. Ao invés de endurecer, ela escolheu sentir com consciência e seguir com leveza. Porque transformar feridas em sabedoria silenciosa é isso. Não permitir que a dor determine quem você é, mas deixar que ela revele quem você pode se tornar. Helena também percebeu que sua experiência podia servir para outras pessoas. Começou a compartilhar seus escritos com amigas mais próximas. Não para se exibir, mas como quem oferece uma xícara de chá numa tarde fria. Algo simples, acolhedor, humano. E descobriu que muitas outras mulheres carregavam dores parecidas, mas, por medo ou vergonha, nunca tinham falado sobre elas. Ao ouvir Helena, algumas se emocionavam. Outras diziam: você colocou em palavras o que eu nunca consegui dizer. Esse era o poder da dor quando ressignificada. Ela deixava de ser prisão e virava ponte. Ponte entre o passado e o presente. Entre o silêncio e a expressão. Entre o sofrer e o florescer. Na última página de seu caderno azul, Helena escreveu: a cicatriz não dói mais, mas ela me lembra que eu sobrevivi. E isso, para ela, já era cura suficiente. Lição 5. Cultivar um jardim interno de serenidade. Helena sempre gostou de jardins. Desde pequena, via sua avó mexer na terra com as mãos nuas, plantar temperos, conversar com as flores como quem reza. Nunca entendeu muito bem aquela devoção silenciosa. Mas agora, aos 58 anos, começava a compreender. Depois de tantas mudanças internas, de tanto soltar e transformar, sentiu que precisava de algo mais. Algo que não fosse só reflexão, mas que pudesse ser cultivado todos os dias, com gestos simples e constância amorosa. Foi então que ela encontrou a imagem perfeita para o que buscava: cultivar um jardim interior. Porque manter a paz não é um estado permanente que se conquista de uma vez por todas. É um processo contínuo, como cuidar de uma horta. Há dias de sol, dias de tempestade, dias em que tudo floresce, e dias em que é preciso apenas manter o solo fértil e esperar. Helena entendeu que seu jardim interior precisava de 3 pilares: silêncio, limites, cuidado. Silêncio. Foi no silêncio que ela começou a ouvir a si mesma com mais clareza.
Não o silêncio da solidão, mas o silêncio fecundo, aquele que aparece quando desligamos as exigências externas e voltamos a respirar com atenção. Todas as manhãs, antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas tarefas do dia, Helena sentava-se na varanda, colocava uma música instrumental suave e apenas respirava. Observava o movimento das folhas, o canto dos pássaros, o cheiro do café vindo da cozinha. Esse pequeno ritual de 10 minutos, repetido diariamente, começou a mudar o ritmo interno dela. Deixou de acordar no susto, com a mente acelerada, e passou a despertar com gentileza, como quem se acolhe antes de acolher o mundo. Limites. Um jardim não cresce com tudo misturado. É preciso podar, limpar, delimitar espaços. E com a alma, é a mesma coisa. Helena aprendeu a dizer não sem culpa. Não a conversas que a deixavam drenada. Não a compromissos que feriam sua paz. Não a cobranças que já não faziam sentido. Aprendeu também a reconhecer o que a afetava. Se um comentário ferisse, ela não reagia na hora. Anotava, pensava, e só depois escolhia se valia a pena responder ou se o silêncio era mais sábio. Epicteto dizia: a única pessoa que pode te ferir verdadeiramente é você mesmo. E Helena percebeu que, ao permitir que tudo entrasse expectativas, críticas, comparações, estava desorganizando o seu jardim. Aprendeu, então, a fechar algumas janelas. Não por indiferença, mas por preservação. Cuidado. Nada floresce sem cuidado. E cuidar de si mesma era, agora, um ato diário de amor. Coisas pequenas, uma refeição preparada com calma, uma soneca no meio da tarde, uma caminhada com o sol tocando a pele. Ela também criou o hábito de listar, toda sexta-feira, 3 coisas boas que fez por si mesma naquela semana. Às vezes era algo grande, como marcar um exame que adiava há meses. Outras vezes, era só ter desligado o celular por 1 hora e lido um capítulo de um livro que a fazia bem. Esses gestos, acumulados com o tempo, fortaleciam sua base emocional, como raízes que crescem no escuro, firmando a árvore para que resista aos ventos. Certa vez, uma amiga lhe perguntou: você não tem medo de envelhecer sozinha? Helena sorriu: tenho mais medo de me abandonar. E isso fazia todo o sentido. Porque, ao cultivar seu jardim interno, ela percebia que a melhor companhia era aquela que construía dentro de si. Com o tempo, percebeu também que podia ajudar outros a fazerem o mesmo. Começou a convidar amigas para encontros tranquilos em casa, chás, conversas sinceras, troca de receitas e memórias. Não era terapia, nem grupo de apoio. Era só espaço seguro, como uma varanda cheia de plantas, onde as pessoas podiam respirar e ser quem são. Ela dizia: cada uma cuida do seu jardim, mas, de vez em quando, a gente pode regar juntas. E assim foi. Helena seguia regando o que importava. Às vezes chorava, sim. Às vezes se irritava, se cansava, se esquecia de tudo o que havia aprendido. Mas, como todo bom jardineiro, ela sabia recomeçar. Sabia que o segredo não era perfeição, era presença. O tempo passou. O jardim da casa florescia. E dentro dela também. Porque quem cultiva serenidade dentro de si descobre que a paz não está em ter tudo no lugar, mas em saber voltar para casa, mesmo depois das tempestades. Lição 6. Abraçar o agora com gratidão e leveza. Helena sempre achou curiosa a forma como os dias passavam. Quando era mais jovem, parecia que o tempo corria. Estava sempre com pressa, tentando cumprir tarefas, cuidar dos outros, planejar o amanhã. Mas agora, com mais de meio século de vida e a alma um pouco mais serena, ela compreendia. A vida não é uma maratona a ser vencida, é uma dança delicada com o momento presente. E essa foi sua última grande lição no caminho do desapego emocional. Abraçar o agora com gratidão e leveza. Não foi fácil no começo. Havia dias em que o passado chamava alto demais. Um cheiro, uma música, uma fotografia eram suficientes para fazê-la mergulhar nas memórias. E havia também os dias em que o futuro parecia incerto,
especialmente quando pensava na saúde, na solidão, na finitude. Mas o estoicismo, com sua sabedoria firme e compassiva, lhe ensinou que o agora é tudo o que temos. Que, por mais que o passado seja precioso e o futuro importante, é no instante presente que mora a vida verdadeira. Marco Aurélio escreveu: quando você acordar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de sentir. Helena passou a fazer disso uma prática. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, antes mesmo de se levantar, ela dizia em pensamento: obrigada, Senhor, por mais um dia. Essa frase simples, repetida com intenção, mudou a forma como começava suas manhãs. O café parecia mais saboroso. O sol entrando pela janela parecia mais dourado. Até os dias nublados tinham um charme especial, um convite à introspecção. Ela também criou o hábito de escrever, antes de dormir, 3 coisas pelas quais era grata naquele dia. Não precisava ser nada grandioso. Às vezes, era só o bolo de fubá que deu certo, a ligação da neta, o silêncio que ela tanto apreciava à tarde. Esse exercício não apagava os problemas, mas reorientava o olhar. E Helena entendia, cada vez mais, que o que alimentamos dentro de nós cresce. Se cultivamos queixa, colhemos cansaço. Se cultivamos gratidão, colhemos paz. Outro aspecto importante que aprendeu foi a aceitação tranquila das coisas como são. Epicteto dizia: aceite tudo como se você o tivesse escolhido. No início, essa frase a incomodava. Como aceitar certas dores, certas ausências, certas perdas como escolhas? Mas, com o tempo, entendeu que não se tratava de concordar com tudo, mas sim de acolher a realidade com serenidade. Aceitar não é se conformar a parar de brigar com o inevitável e usar essa energia para viver melhor. Um exemplo claro disso foi quando teve que lidar com uma notícia médica inesperada. Nada grave, mas que exigia mudanças na alimentação, nos hábitos, nos horários. Em outros tempos, teria se revoltado. Agora, respirou fundo, buscou informações e adaptou-se com calma. Ela dizia: não posso mudar o diagnóstico, mas posso escolher como vou lidar com ele. Esse foi um marco importante. Ela deixou de lutar contra a vida e começou a dançar com ela. E isso refletia em tudo. Passou a andar mais devagar pelas ruas, reparando nas flores do caminho. Parou de reclamar do trânsito e começou a aproveitar o tempo no carro para ouvir música boa. Deixou de buscar explicações para tudo e começou a saborear os mistérios. Certa tarde, enquanto regava as plantas e o céu começava a mudar de cor, Helena pensou: a vida é isso. Um sopro, um instante, um detalhe. E sorriu. Abraçar o agora é isso. Não esperar que tudo esteja perfeito para ser feliz. É encontrar beleza na imperfeição. É perdoar sem precisar de desculpas. É agradecer mesmo quando falta. É caminhar mesmo com medo. É amar mesmo sabendo que tudo é passageiro. E, no fim das contas, Helena percebeu que esse era o verdadeiro segredo do desapego emocional. Não é esquecer, não é endurecer, não é se isolar. É simplesmente viver o presente com plenitude, com verdade, com gratidão. A dor que passou deixou ensinamentos. O que foi embora abriu espaço para o novo. E o que está aqui, agora, é o que realmente importa. Helena já não precisava de grandes explicações. Ela apenas vivia com calma, com fé, com leveza. E, assim, florescia por dentro. Se você chegou até aqui, lendo cada lição, cada palavra, cada pausa, é porque assim como Helena você também está em busca de algo mais profundo. Não de uma solução mágica, nem de uma resposta pronta, mas de um caminho que respeite o tempo, a história, a alma. E o estoicismo, com sua sabedoria milenar, não veio para apagar suas emoções, mas para te ensinar a caminhar com elas, sem se perder. Ele não te pede que você seja forte o tempo todo, mas que seja sincero com o que sente e que use esse sentir como material para crescer. Talvez você ainda esteja aprendendo a soltar. Talvez esteja começando a se ouvir com mais gentileza. Ou, quem sabe, esteja reaprendendo a agradecer pelas coisas pequenas. Não importa onde você esteja nesse caminho,
O importante é lembrar, você não está sozinho. A vida, em sua dança de perdas e reencontros, está sempre nos convidando a voltar para casa, para dentro. E cada vez que escolhemos olhar para nós mesmos com cuidado, respirar fundo diante das dores, silenciar antes de reagir, agradecer antes de pedir, estamos dando um passo a mais em direção à serenidade que tanto buscamos. A história de Helena pode ter sido parecida com a sua, ou não, mas o que importa é que existe algo universal em todo o coração humano que deseja paz, amor e sentido. E isso não tem idade, não tem receita, só tem caminho. Então, se esse texto tocou você de alguma forma, eu te convido a compartilhar. Não precisa escrever muito. Se quiser, basta deixar uma palavra, gratidão. Assim, eu saberei que você chegou até aqui e que, de alguma forma, estamos caminhando juntos. Muito obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e seu coração a essa leitura. Que a sua vida, a partir de hoje, seja um pouco mais leve. E que, mesmo nos dias nublados, você nunca se esqueça. A serenidade não vem de fora, ela floresce em silêncio, dentro da gente.